Tem alguém que quer fazer alguma contribuição, alguma colocação nesse momento? Antes da gente começar. A gente tem alguns oks aqui no chat. Todo mundo ok? Ok. Boa noite. Boa. Tá me escutando? Estamos. Sim. Quem é que está falando? Érica? Érica. Érica. Isso. Não, eu quero agradecer, viu, a sua... essa oportunidade que você está dando para a gente de fazer esse grupo de estudo. Eu acho que muito importante. A gente já estava começando o No CBOC versão 3 e a gente veio para agregar aqui também com você, então, com os meninos, todo mundo. E eu quero agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui com vocês, tá bom? Obrigada. Érica, você é do grupo lá da Quênia? Sim. Ah, legal. Eu não gravei o nome de todo mundo ainda, mas massa. Aí o Adeilton, eu acho aí. Eu não sei se o Renato entrou também. Certo. Aí o Adeilton. Tá legal. Legal. Obrigada, a gente que agradece. E eu agradeço, assim, imensamente por vocês terem se interessado, né, em participar. Foi uma iniciativa que eu conversei já há uns 2 meses com Tati sobre isso, que eu estava pretendendo iniciar os estudos, eu queria possibilitar que outras pessoas participassem aí dessa jornada. E foi uma grata surpresa a quantidade de inscritos, de interessados, muitas pessoas, inclusive depois que as inscrições encerraram, manifestando interesse, pedindo para participar. A própria comunidade de profissionais da área, o pessoal da BPM compartilhou muito, a gente teve uma adesão muito grande. Claro que a gente sabe que nem todo mundo que se inscreveu acaba, de fato, conseguindo participar. E o mais importante é que quem está aqui porque está disponível, porque está comprometido. Sei que todos têm seus objetivos aí profissionais e com certeza ter vocês junto aqui para a gente construir isso junto vai ser muito enriquecedor e muito mais proveitoso do que se fizéssemos essa trajetória individual, né, cada um. Então, muito obrigada mesmo. Então, gente, eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou sortear, tá? Quem é que vai começar aqui? Eu vou fazer o sorteio de acordo com a ordem que está aparecendo aqui para mim no chat. Tá bom? Vou fazer o sorteio do número e aí eu digo já aqui agorinha para vocês quem foi que saiu. Então, a gente tem 36 participantes. Então, vamos lá. Vamos ver aqui. Número 21. Então... Ai, Lu Lima, foi você a sorteada. Lu? Olá, boa noite. Olá, eu tô rindo porque Lu trabalha comigo na FES, tá, gente? Tô rindo aqui, ela atua no projeto aqui de gestão documental da FES. Se apresenta rapidinho, Lu, antes de você começar, tá bom? Tá bom. Eu sou Luciana, sou graduada em administração, graduei agora no final do ano, 2020. Trabalho na FESP, sou estudante bolsista, faço pós-graduação em gestão estratégica de pessoas e participo do projeto de gestão documental. A partir da participação nesse projeto, eu agora iniciei as atividades fazendo os desenhos, modelagem dos processos desse projeto, junto com o Renato. Vou desligar aqui a câmera para a minha internet. Muito bem. Preciso dizer que eu fisguei Lu para participar das atividades aqui junto com o escritório de processos. Foi. Vamos lá, Lu. Bom, a partir da leitura, né, do primeiro capítulo, eu observei que ele trata
do desenvolvimento dos profissionais do BPM, que pode subir escalas, né? Do técnico, gerente, líderes. Também, o primeiro capítulo, ele apresenta o resto do CBOC, falando de todos os outros capítulos. Deixa eu ver o que mais. Fala sobre os níveis de certificação, o que é necessário para poder fazer a certificação, nível de experiência, formação. E é isso. Joia, Lu. Esse capítulo, ele é bem resumido mesmo. E ele apresenta os outros, né? Isso, na verdade, ele faz uma introdução mesmo, né? Ao próprio CBOC. Ele fala bastante sobre a estrutura aqui do guia, né? De que forma esse guia é composto. Ele cita em alguns momentos as diferenças entre a versão anterior e essa nova proposta. Com relação a algumas temáticas, as áreas de conhecimento, e realmente ele é bem simples, né? Acho que por isso que a gente chegou à conclusão de que hoje a gente não precisaria ter somente um kickoff, a gente conseguiria dar conta aqui de falar sobre essa introdução, digamos aqui. Hoje eu nem chamo isso de capítulo, acho que eu chamo de introdução mesmo. E ele é bem tranquilo. Vamos lá, gente. Quem quiser fazer observações, colocações de pontos que vocês destacaram importantes. Eu vou evitar falar um pouquinho, porque senão eu vou acabar deixando vocês falarem. Caladinha. Pronto. Então, vamos lá. Podem se inscrever para falar, para dar as contribuições. Vou falar. Vai lá. Vou falar enquanto a criança está deitada ali, está dormindo. Porque senão não tem... Sei bem como é, Ana Cláudia. A Érica. Então, eu... Aqui tá aparecendo a Ana Cláudia falando também, aí eu achei que era ela. O áudio. Pode falar, Érica, depois eu falo. Não, eu só queria mostrar mesmo o que eu pensei aqui de diferença mesmo que do terceiro, né? Aquele mostrando algumas partes onde, como você mesmo disse, a diferença e da inclusão de algumas coisas no CBOC versão 4, que foi justamente a da parte da tecnologia e transformação, né? Onde ele fala que vai ter a área de RPA, o blockchain, o IA, o machine learning e a internet das coisas. Essa parte mais diferente aí que eles vão colocar também. E como você mesmo disse. E outra coisa que eu não lembrava de ter visto na versão 3, me corrijam se eu estou errado, que foi essa parte mesmo das competências. Eu não lembrava disso, de ter visto lá, sabe? Eles falando sobre as competências de cada um, das habilidades, né? E colocando as certificações, né? Também lá, que eles explicaram também quais são os tipos de certificação da BPM. Esse é o de pegar essas informações. É isso. Joia, Érica. Se eu não me engano, na versão 3, ele aborda sobre as competências, mas eu acho que ele não dava o mesmo destaque que ele está dando aqui, já nessa parte introdutória, né? Então, eu particularmente achei bacana, porque logo quando você começa o estudo, você já tem noção de como essa estrutura de certificação se configura dentro da BPM, e aí também ele explica, né? Eu não sei se vocês conseguiram ver o quadro onde ele traz os requisitos para cada certificação. Na minha cópia aqui ficou bem ruinzinho de ler, mas como eu já tinha visto isso muito no site da BPM no ano passado, ficou mais claro para mim. Mas eu achei legal eles terem dado destaque a essa estrutura de certificação logo aqui na parte introdutória, porque o profissional já começa o estudo sabendo, né? Já entra aqui na introdução, já sabendo dessa estrutura. Bacana. E eu só queria fazer um adendo. Luciana,
Depois a gente vai bater um papo, viu? Eu estou fazendo um trabalho também junto à gestão documental, aqui em Goiânia, na Saneago. Se você precisar de alguma coisa, estamos aí, a cidade. Massa. Olha aí, a rede já Massa, funcionando. Érica. Esse projeto de gestão documental, a gente está desenvolvendo ele desde 2019 na FESP. Ele já teria sido concluído se não fosse a pandemia, porque a gente tem uma boa parte do projeto, um grande pacote de entrega, que necessita de atividades presenciais, elas estão suspensas aí há exatamente, vamos completar, né, semana que vem, 1 ano. Nossa, foi muito engraçado, foi um boom que aconteceu e que, graças a Deus, aconteceu em 2 de janeiro de 2020, que foi exatamente a transferência, como que eu posso dizer? A gestão documental física passar para a eletrônica. Então, nós tivemos toda essa parte a partir do dia 2 de janeiro. Então, a partir daí, a gente começou a fluxogramar todos os pontos críticos na parte que passaria da física para a eletrônica. Ai, que coisa boa, né? Graças a Deus que teve essa virada aí, porque senão não tinha rodado. O ano passado teria sido assim, bem terrível, difícil, e foi muito né? bom para... Ai, desculpa, gente, eu falo muito. Nada, tranquilo. Interessante que você está trazendo um testemunho de algo que é real. A gente que trabalha com gestão, né? A gente vem falando há muitos anos de automação, de utilização de documentação eletrônica, e aí aquela resistência na organização não tem digital, né, Tati? Não tem dinheiro para financiar, mais na frente a gente vê isso, aí vem o vírus e impõe essa virada de chave em 24 horas, digamos. Isso, e de certa forma isso foi muito positivo, né, em 2020, a gente teve aí um acelerar de uma tendência que, na verdade, não era nem mais tendência, já era uma realidade mesmo, já era algo sentido aí por muitas organizações, mas que estava previsto para que realmente acontecesse daqui a 2 ou 3 anos em relação a essa transformação digital, e veio a pandemia e realmente empurrou todo mundo nessa direção, e todo mundo tendo que se virar mesmo, de uma hora para outra, com algo que realmente pegou todo mundo de surpresa. Se instalou, está aí até hoje, a gente está completando 1 ano agora. Eu acredito que a maioria de vocês ainda esteja trabalhando em home office. Infelizmente. Ou pelo menos um modelo híbrido, né? Tem gente que está trabalhando 100% presencial. Eu sei que Isabela, daqui do grupo, estava trabalhando 100% presencial já há alguns meses. E Tati, que é da área de segurança, também tem necessidade, né, Tati, de trabalhar presencial também? Nem só presencial. Como eu disse que eu sou policial, eu ainda fui puxada para o operacional. Nossa. Então, eu estou tirando plantão de novo às noites. Inclusive, eu posso até não estar em algum encontro por estar de plantão. Tomara que não, mas a necessidade, né? A coisa quando se torna muito difícil para todo mundo, assim, a gente tem muito policial de Covid, muita gente afastada. Só aqui na Bahia, mais de 4.000 policiais da PM, fora a Polícia Civil e os outros órgãos. Então, necessariamente, tem que fazer uma adaptação, e como quem trabalha na administração, muita gente da administração são policiais, então a gente tem essa condição de trabalhar no operacional também, a gente é pensado para dar o apoio no operacional também. Então, além do normal do expediente, que a gente não pagou, a gente ainda está dando uma contribuição no operacional, que senão não aguenta não. A gente tem que juntar forças nessa hora. É verdade. Mas com fé em Deus, a gente está caminhando. Contar para que esse cronograma de vacina avance o quanto antes, para que vocês consigam logo serem vacinados também, né? É uma outra luta que a gente está aí. Que é extremamente importante. Mas vamos lá, Ana. Sim, mas não vamos falar de pandemia, não, porque ela está lá. A gente falando ou não falando, ela vai estar lá, né? Vai, tá acontecendo. Ana, fique à vontade para falar, se queria falar. Ana Cláudia? Eu. Pronto. Oi, Ana. Olá, pessoal. Bom, eu só ia completar, porque quando eu li o capítulo 1, acabou que eu achei ele muito enxuto. E aí eu voltei um pouco na introdução e fui ler os primeiros
as primeiras páginas. E uma coisa que eu achei muito interessante foi essa questão da tecnologia, né? Porque as organizações, elas estão sendo inseridas nesse mundo digital. Então, o que ele pontuou muito? Que essa tecnologia, ela vai vir muito como um potencializador, né? A gente está comentando aí de gestão documental totalmente eletrônica, assinatura eletrônica, aprovação, etc. Então, a gente precisa inserir a tecnologia no dia a dia. E só que a gente não pode esquecer que tecnologia ela tem que estar alinhada a processo, né? Aquele famoso triângulo: processo, tecnologia e pessoas. Então, não esquecer também de trazer a tecnologia envolvendo os processos. Outro ponto que eu acho também muito bacana é a gente lembrar que processo, quando a gente pensa em processo, a gente lembra de padrão, ele não pode ser algo fixo. Então, ele tem que ser algo flexível e passível de mudança. Principalmente no contexto que a gente está inserido hoje, com mudanças exponenciais, né? Ela vem gradualmente, de repente chega. Então, é o famoso mundo VUCA que o pessoal fala, né? Então, a gente precisa entender que essas mudanças estão cada vez mais rápidas e esses processos, eles têm que ser flexíveis. E outro ponto que eu adoro também falar é que quando a gente pega ou uma norma ou algum guia como esse, ele não é prescritivo. Então, ele não é uma receita de bolo. Ele vai dar as diretrizes, ele vai dar o que você tem que fazer. O como você... claro que tem um guia, que você tem que seguir o padrão, mas você tem que se adaptar dentro da sua realidade. Não é algo que o que a pessoa faz em uma empresa, às vezes menor, vai fazer numa empresa maior, setores diferentes, realidades diferentes. Então, eu achei isso muito bacana ele lembrar. Não sou prescritível, sou um guia, né, para vocês seguirem. E só um último ponto é a importância dessa abordagem, ela conectar a estratégia até os processos, né? É entregar valor aos clientes. E quando as pessoas falam clientes, eu gosto sempre de expandir esse conceito para partes interessadas, os famosos stakeholders. Eu não posso pensar mais meus processos apenas atendendo necessidade de consumidores, mas eu também tenho que lembrar que eu tenho que atender necessidades dos acionistas, do meio ambiente, do dono, dos colaboradores. Então, essa abordagem do BPM, aliando a estratégia à operação, eu acho muito válido. Era isso. Nossa, bacana. Alessandra, levanta a mão. Alessandra, só um complemento na fala da Ana Cláudia. A Ana Cláudia é top para falar, hein? Ela é professora. Gostei muito da sua fala. E essa última frase que você falou, que pessoa, quando a gente fala de pessoa, ser humano, hoje em dia a gente não está falando mais só na figura de cliente. A gente fala na figura dos funcionários, todo ser humano que está em volta, que consome esse processo. E isso está muito atrelado a um conceito também que está sendo muito falado no mercado, que é a hiperautomação. Inclusive, essa semana a iProcess está fazendo uma semana de webinars, né? Semana do Dia das Mulheres, e está sendo muito bacana. Eu acompanhei o primeiro dia da fala da Kelly. Essa questão de hiperautomação vai ficar como dica, inclusive, para quem tiver interesse, digitar lá no Google, que vai vir muitas matérias interessantes. Um conceito e é muito bacana mesmo, essa iniciativa da iProcess está sendo comandada por Kelly, né? Isso. Ela tem a proposta mesmo é de trazer essa questão do envolvimento, do engajamento, do empoderamento feminino dentro de uma área que é predominantemente masculina. Isso. Né? E com o foco voltado aí para a hiperautomação, que tem sido cada vez mais requisitada dentro dos processos de transformação, dos projetos de transformação de processos. Com certeza é muito válido para quem tiver a oportunidade ainda de participar. Simone, está com a mão levantada. Vamos lá, Simone. Pode falar, Simone. Oi, gente, desculpa, estava no mudo. Quem foi que veio depois? Quem foi depois que eu não ouvi? Clésio, quer falar? Clésio, ok. Então, Simone... Olha, Clésio, a gente se fala, mas eu nunca vi sua face. Prazer, Clésio. E aí,
Só falando a respeito da eProcess, né? Eu trabalho na eProcess e o webinar de hoje fui eu que conduzi. Né, sobre a transformação digital e o BTMS. Eu sou fã da iProcess. Eu trabalho com a Kelly, assim... A Kelly, ela esteve aqui palestrando no BPM Day, não foi, Tati? No último presencial ela teve, ela é fantástica. Ela é massa, Ela é ótima. Então, eu só queria dizer isso para vocês, me apresentar também, né? Que vocês precisarem de alguma coisa, estou à disposição. Tá? E essa iniciativa realmente da iProcess está chamando muita atenção, né? Das mulheres na hiperautomação, as mulheres em TI, né? Eu tenho acompanhado alguns posts também no LinkedIn sobre pessoas que estão, não só como a iProcess, mas tem outras empresas também que estão aproveitando essa Semana da Mulher para tocar nesse assunto, né? É bem legal isso. Muito excelente, Simone. Meu maior respeito aos profissionais da área, porque eu acho que vocês são, assim, espetaculares. Pessoal da área de tecnologia, da área de TI, realmente, eu tiro muito meu chapéu para vocês. Pessoal, se tiver alguém aqui no grupo que não conheça, vale muito, mas muito a pena visitar o blog e o site da iProcess. Você encontra lá dica de evento intermediário, a automação de processo. Então, se tiver uma dúvida, é quase um Google de processo. Você vai encontrar várias referências lá para quem está fazendo modelagem. Eu, particularmente, há uns anos atrás, interagi com Kelly, uma dúvida lá no chatzinho, ela me respondeu. Então, fica a dica aí, muito, muito legal, muito importante. Clésio quer falar, eu só vou responder aqui, ó. Carol botou uma pergunta no chat, tá? Engie Carol, eu estou imaginando que seja Carol. Vocês já estão trabalhando em ambientes de processos automatizados? Aí depois que Clésio falar, a gente responde isso, tá? Pronto. Micheline pediu o link, eu vou procurar aqui e coloco, um minutinho. Da iProcess. A iProcess também, eu acho que ela ganhou muito espaço no mercado com a oferta de cursos, né, voltados para a área, voltados para RPA também, não só a parte da hiperautomação, mas eu acho que todos os requisitos aí de tecnologia voltada para processo. Já tive a oportunidade de participar de um dos cursos também de vocês. Vamos lá, Clésio. Beleza, boa noite, pessoal. Eu falo aqui de Rondonópolis, interior de Mato Grosso, né? E só para dar uma deixa aqui na questão do primeiro capítulo, ele está bem sucinto mesmo, só que ele está bem mais técnico, né? Em relação à carreira, né? Ele traz uma clareza agora mais técnica e que facilita até os próprios RH que andam um pouco desconectados, né? Do mundo das elaborações de requisitos para as funções. Então, eu vejo que agora sim deu uma clareza legal, agrupou mais algumas coisas, se não me engano, no 3, eu acho que tinha designer e tal, agora é analista, arquiteto e arquiteto líder, parece, né? Então, assim, eu gostei, tá sucinto, mas tá bem direto, né? Então, a gente tem 2 pontos ali muito, muito importantes, tem a parte dos níveis de certificação agora, que trouxe já bem legal, os modelos de competência. Então, assim, trouxe uma lógica para a função, porque como é gestão e fica aberto, eu vi aqui na introdução um ponto também que eu achei interessante, que a gente ainda estava na era do BPMS, aí virou IBPMS e já não é nem citado aqui como uma das principais ferramentas, né? É estranho, porque quando você bate isso com a prática e com o mundo real, é o mesmo conceito praxeológico da economia, do efeito liberal. As empresas elas vão mudando conforme a necessidade e a questão do consumo. Você tem que ter público efetivo para mudar. Então, quando não tem, como a nossa sociedade, em qualquer esfera política e social, é descompassada, a gente tem a questão tecnológica também descompassada. Você tem, talvez, menos de
0,5% ou até menos, 0,0 alguma coisa lá em cima voando, você tem esse restão aqui que, né? Então, possivelmente, essa transformação digital efetiva ela vai ser igual à Revolução Industrial lá, vai demorar mais um pouco, talvez alguns de nós não vai nem estar aqui para ver tudo que se prega de forma geral, né? Essa transformação toda, quando sai do carvão, entra um pouco na querosene, nos combustíveis fósseis e depois energia elétrica e tal. Eu vejo muito a transformação digital acompanhando o mesmo conceito de economia que está muito atrelado à questão social e política. Então, tem os descompassos, tem coisas que estão lá em cima, você tem alguns exemplos, tanto é que a gente conta, às vezes, na mão, todos os exemplos de livros e tudo, né? Então, eu vejo que está legal. Então, eu achei estranho aqui que já não é mais, o BPMS ele não está aqui, ele já pulou, e se a gente for fazer uma pesquisa, a gente vai ver que não estão todas assim. A gente é um transformador de cultura, de implementação, mas o conhecimento hoje, dos grandes cases, para o grande sucesso, ele tem que estar alinhado. Conhecimento e poder. Você tem conhecimento e não tem poder, você faz pouca coisa, tecnicamente falando, né? Sem contar méritos de revolução. Se eu tenho poder e pouco conhecimento, eu faço alguma coisa, mas eu não vou ter uma efetividade. Então, tem que juntar isso com as nossas lideranças. Como esse conceito, tá? A gente tem década de 80 que vem falando um pouco de BPM, organizações e métodos aí que já foram citadas e tal. Mas essa efetividade agora mais alinhada à cultura e tudo, nós estamos falando aí de, acho que não tem nem 20 anos, 10, 12 anos. O Gart trouxe esse conceito mais agora que a gente está nessa pegada aqui de CBOK, né? CBOK. Então, é recente. Quando você olha, cruza isso com cultura, onde que eu vou chegar só para finalizar? A nossa cultura, ela não é meritocrática, né? A meritocracia é uma utopia. Você vê que é quem chegou primeiro, quem é mais amigo do chefe, aí você tem as exceções lá, alguém que concursou, você está habilitado. Mas a grande realidade do Brasil é quem chegou primeiro, quem está mais tempo, quem é amigo. E essa galera, geralmente, se você estiver falando aí de um lapso de tempo de 10, 12 anos, você tem umas lideranças que não estão qualificadas. E aí, nós embaixo, como parte necessitada, fomenta, eleva tudo, mas conhecimento sem poder, a gente não consegue aplicar. Então, às vezes, você não tem uma aprovação de tecnologia, você não tem uma mudança de cultura, que agora fala, né? Eu acho que o tópico aqui, não sei se foi dado uma repaginada, mas eu vejo que era 9 no CBOK, agora é 10, que é uma questão de mudança cultural. E ela é extremamente difícil, porque a questão do arrebanhamento, ele é muito difícil dentro da organização, né? Você convencer, você trabalhar. Isso é legal porque a gente vem numa linha humanista, né? O bem-estar social, a Revolução Francesa, então você tem muita escrita filosófica, agora as formações das ciências humanas, né, aperfeiçoando, então isso cai em líder, cai em gerente de projeto, igual a gente, ou qualquer projeto, você tem que arrebanhar. E isso, na prática, de forma efetiva, você tem pequenos que isso mina, você não consegue arrebanhar todo mundo. Então, essa mudança cultural, ela é extremamente desafiadora, é legal a questão participativa, mas a gente está sempre no meio desse bolo todo. Eu tenho uma liderança que talvez não tenha uma formação para entender o verdadeiro valor do processo, é um conhecimento novo, então estamos agora nas comunidades se formando, e você acaba batendo com a questão cultural das empresas de forma geral. Então, isso hoje dificulta os grandes ganhos, né, de processo. Então, a gente cria uma expectativa muito grande, mas é igual à questão praxeológica. Depende do movimento, tanto do cliente, para forçar nós partimos para uma evolução, para uma transformação efetiva, que enquanto você tem consumo e você não tem conhecimento, você vai tocando, você vai vendendo. A partir do momento que ninguém te compra nada, quem empreendeu lá atrás ou quem tem recurso, ele absorve isso. E aí é o caso das Amazon, Netflix, que vem vindo.
Mas é interessante que aí todo mundo começa a se coçar, né? Antes tinha Netflix, agora já tem umas 3 ou 4, e já tem a Disney agora com a projeção de ser maior. Então, está muito ligado hoje o BPM, uma questão cultural, uma questão de formação, de gestão, e muitas lógicas humanistas, ela acaba não funcionando. E aí a gente tem uma pesquisa da McKinsey, que é a principal consultoria de gestão do mundo, né? E ela tem uma pesquisa, eu acho, de 2019, que 84% ou 87% das iniciativas em transformação digital, elas acabam não sendo efetivas 100%. E isso é verdade. Se a gente pegar a porta de entrada, que é um BPMS, você não tem um ROI efetivo, você não tem um gestor que hoje ele não tem paciência para entrar dentro do detalhe, então você tem um gerente que não estuda também, e assim o mundo toca. E quando a gente pega BPM, questão cultural, e reflete hoje para o nosso cenário, é tudo um reflexo. Então, o que eu faço? Eu me contextualizo tudo dentro disso para ir evoluindo. E essa clareza agora, no primeiro capítulo, é extremamente interessante. Eu gostei que deu uma questão muito mais técnica agora, uma organização nos capítulos, e o que eu faço? Eu tenho toda essa lucidez para me poder conseguir discernir dentro dos projetos, dentro dos desafios. Uhum. Bacana, Clésio, legal. Eu acho que você tocou em um ponto aí que, para mim, eu acho que dentro de qualquer iniciativa que prevê a transformação de processos, é a gestão da mudança. Então, não só para processos, né? Eu acho que para a vida, né? E dentro do contexto organizacional, gestão da mudança é, sim, a parte mais desafiadora de qualquer iniciativa. E, muito provavelmente, o insucesso de tantas iniciativas de transformação digital, de implementação de ferramentas tecnológicas, ele se dê muito em função tanto do contexto no qual essa organização está inserida, quanto na capacidade da alta gestão de conduzir mudanças. E aí, quando eu falo conduzir mudanças, é importante que a gente compreenda que existem iniciativas que precisam estar muito claras como, digamos assim, uma filosofia ou uma linha de pensamento da instituição ou da organização, para que ela seja, a partir dali, disseminada e utilizada como um movimento que vai engajar pessoas, envolver pessoas, né, orientar para a conscientização, porque eu acho que ninguém conscientiza ninguém, a gente orienta, a gente tenta, né, como a gente fala, a gente tenta, mas existem muitas funções que contribuem para o insucesso de uma iniciativa dessa, e talvez a principal delas seja o despreparo, seja um contexto que não é favorável, uma alta gestão que não está ali 100% engajada, que não sabe exatamente quais são os caminhos que precisam percorrer. Então, eu já passei por muitas iniciativas que não deram certo. Passei por muitas outras que deram. Você falou da questão de uma perspectiva mais humanista, né? Eu hoje trabalho numa instituição que tem como princípio levar cuidado humanizado, não somente nos seus serviços finalísticos, que são voltados para a saúde, mas também para dentro de todos os processos, inclusive das áreas de suporte. Então, humanização é um eixo, né, da instituição. Então, a gente busca levar os critérios, aí a gente tem políticas de humanização, para dentro de praticamente todas as iniciativas de transformação, de formação, de qualificação, de desenvolvimento dentro da instituição. E é muito difícil, mas a gente toca a principal nossa missão. É a curva mais difícil. Caramba! Ó, 1 hora só de encontro não vai dar, não, viu? Não vai, né? No ápice da curva da conversa e a gente já acabou o nosso compromisso hoje. Mas hoje a gente gastou um pouquinho de tempo nos ritos. Esperou um pouquinho, né? Pode atrasar um pouquinho, né? Renato? Pode, né? O brasileiro
Ele quer ter o brasileiro, ele quer ter o dinheiro do americano, mas não tem o arrojo, a disposição efetiva, e quer ter a qualidade e a disciplina do oriental, né, em específico o japonês, mas não consegue aplicar. E tanto é que assim, o Falcone, falando, o Marcel Teres, dono sócio do Paulo Lema, né, um dos caras mais ricos do Brasil, falando numa entrevista deles, que o Falcone foi, né, para o Japão, né? Estudou lá e veio. Sim, ele viveu aquele TPC ali na terra. E tal. Aí ele falou assim, mas aqui no Brasil não teve jeito, o Falcone, porque lá você determina, como é questão cultural, a execução técnica e de resultado ele é muito mais efetivo, né? Até que as posições tecnológicas de carro, por exemplo, de veículo, de padronização, se não é esses caras... São realidades muito distintas, né? Eu acho que alguém falou aqui, né? Acho que foi a Ana Cláudia que falou, né, que qualquer tipo de iniciativa ou de método, digamos assim, ele precisa ser mensurado e aplicado de acordo com a necessidade, né? De acordo com a possibilidade, de acordo com o contexto. E isso eu acho que é premissa para qualquer coisa. Eu acho que na cabeça de Falcone nunca passou que ele conseguiria aplicar um modelo de qualidade total 100% no formato japonês aqui no Brasil, né? O estilo TQC japonês, ele não se adequa totalmente, integralmente à realidade brasileira. É um padrão de software. Então, vamos lá. Então, eu acho que essa questão da gestão da mudança, para mim, é um dos pontos que eu destacaria aqui como principais desse primeiro capítulo. E aí, se alguém quer fazer mais algum comentário? Eu vou aproveitar aqui para fazer um apanhadozinho geral. Pronto. Eu ia trazer aqui as partes que eu também acho mais importantes, mas vamos fazer esse bate-bola aqui. Eu vou ser bem... Vai lá. Bem objetiva aqui, como estão pedindo também, né? E aí a gente já conduz aqui para o encerramento do nosso encontro de hoje. Tá bom, galera? Vamos já tentar finalizar aqui agora com esse apanhado aí, esse resumão. Obrigada, viu, Clésio? Obrigada a todo mundo que contribuiu. Tem uma pergunta aqui de Renata sobre o capítulo 1. Na verdade, não foi uma pergunta, foi um comentário. Gostei do quadro das áreas de conhecimento. Imaginava que era tudo em um, mas percebi que são áreas delimitadas bem definidas. E acredito que na sequência vamos aprender sobre cada uma em detalhes. Sim, Renata, minha xará. Com certeza, a compreensão por áreas de conhecimento, ela leva a um estudo muito mais fácil, muito mais leve, tá? E com certeza você vai perceber que uma área de conhecimento, ela leva a outra. Isso é bem, bem importante de ter uma percepção clara. Vai lá, Tati. Pronto. Para não me alongar e também para dar a oportunidade de você levantar seus pontos que você marcou, eu vou só destacar esse primeiro capítulo. Fique à vontade. Eu achei bem interessante essa questão da visão da carreira de BPM dentro da organização. Então, os gráficos, eles apresentam isso, a pirâmide, ele mostra a parte técnica que a gente pode trabalhar dentro da organização, que, por sinal, é um volume maior de trabalho, digamos assim, como tem espaço também na área gerencial e como tem espaço na parte estratégica, que ele está chamando aqui de líderes. Então, ele traz até a perspectiva da certificação CBPL. Então, tem espaço dentro de toda a organização. Ao longo dos próximos encontros, a gente vai trazendo exemplos, experiências em cada uma dessas dimensões para a gente poder conseguir estar fazendo associação com a realidade de cada um, de trabalho, de empresa. Ele traz também a figura 1.2, que fala sobre a questão do negócio e TI. Eu achei muito interessante esse paralelo que ele faz com outros profissionais e com o profissional de BPM. Então, ao longo do trabalho, a gente se debate muito com situações de fazer o confrontamento com o que a gente chama de analista de negócio. A gente precisa do apoio do analista de negócio para poder o analista de processo entrar de forma mais segura no âmbito do negócio, no recorte dos processos. Então, esse de para aqui, mais ou menos, né, um de para essa correlação, na verdade, que foi feita entre a área de TI e a área de negócio aqui, incluindo a camada de BPM, eu também achei legal. E aí eu não vou me adiantar, vou fechar com essa questão do modelo de competências. Também que isso a gente encontrar no site da BPM e está agora aqui no CBOC, e muito interessante, porque dá essa visão
à medida que você vai evoluindo, à medida que você vai dominando uma etapa, um nicho de experiência dentro da organização, as responsabilidades podem aumentar para o profissional. Então, você começa como um analista, fazendo a modelagem, fazendo ações pontuais de melhoria, digamos assim, a mais básica das transformações, a coisa avança e vai para a arquitetura, aí você começa a participar de projetos integrados com mais de uma órgão, com mais de uma área, e quando você, de repente, a organização amadureceu o suficiente, a gente está falando de portfólio de processo, a gente está falando de ruptura dentro dos processos da organização. Então, assim, eu só queria trazer esse destaque e dizer que a gente fala mais na frente sobre tudo isso com um pouco mais de detalhe. Massa, Tati. É isso mesmo. À medida que a gente for avançando nos capítulos e nas áreas de conhecimento, vocês vão perceber que alguns temas eles se repetem, né? Eu acho que com o propósito de fixar mais alguns conceitos que são extremamente importantes dentro desse universo nosso de BPM. Para mim, os pontos mais importantes aqui desse primeiro capítulo, se eu tivesse que dizer para vocês, se eu tivesse que adivinhar o que a BPMP pensou que ela queria comunicar para os interessados nesse primeiro capítulo aqui, eu diria que ela está dizendo que o profissional de BPM, ele tem um suporte, tá? Existe uma entidade que está olhando para esse profissional, que olha para essas necessidades e que iniciou uma proposta desse guia no sentido de suportá-los, né? De prover esse suporte, esse auxílio. Acho que a BPM diz para a gente que o profissional de BPM, embora a gente não seja ainda uma profissão regulamentada oficialmente, né, no mercado de formal aí de trabalho, na legislação, digamos assim, eu acho que ela está dizendo para a gente que o profissional de BPM, ele precisa se desenvolver seguindo determinadas etapas, ele precisa desse desenvolvimento de competências, e aí ele traz um roteiro para isso. O que eu acho bacana é que ele diz a necessidade e ele também aponta o caminho das pedras, tá? À medida que eu fui lendo aqui, eu já tinha lido ano passado, comecei a ler no ano passado e acabei recapitulando aqui. Fica muito claro para mim a diferença entre o que era a visão de um profissional de BPM há 10 anos atrás, há 12 anos atrás, e o que ela se tornou hoje. E eu acho que a BPM ela tem contribuído muito nesse sentido, e o guia do CIBOC, ele realmente serve como um apoio, um suporte ali para os profissionais, né? O outro ponto que eu acho que foi muito importante aqui é essa questão da conceituação de algumas terminologias, e aí a gente está falando de um universo que tem uma linguagem muito técnica. O profissional de BPM, ele traz aqui, né, 90% de habilidades, de competências técnicas. Então, a gente realmente lida com esse vocabulário aí, que é muito específico da área, todos os dias, e ele cita aqui que o guia, ele também tem a pretensão, né, de destinado a ser um conteúdo de discussão entre profissionais da área, no sentido de que a gente uniformize esse vocabulário nosso, tá? Então, o uso do vocabulário comum dos profissionais de BPM, eu achei muito bacana ele trazer isso. A compreensão dessas competências que são necessárias. E eu acho que é isso, gente. Aqui no finalzinho, ele acaba se debruçando em tentar fazer um breve resumo de cada área de conhecimento, né? Cada área tem aqui, e fica muito claro na cabeça, a gente consegue visualizar o ciclo de transformação do processo se desenhando ao longo do desenvolvimento do CIBOC. Acho que essa visão sistêmica é bem bacana. A questão dos níveis de certificação, acho importante porque todo profissional da área, ele precisa estar antenado em relação à entidade certificadora e também às etapas. Então, tem o último nível de certificação, por exemplo, ele tem como pré-requisito que você seja o CBPP primeiro, né? O CBPP não exige que você seja CBPA, que é o primeiro nível, mas ele exige uma quantidade comprovada de anos de experiência
em modelagem e arquitetura de processo muito maior do que o primeiro, tá? E aí a gente vai compreendendo de que forma essas competências se fazem presentes aqui no nosso processo de desenvolvimento e de que forma também a gente pode galgar novas posições, tanto nas organizações, quanto aí no mercado de trabalho, e do quanto o próprio processo de certificação, ele nos torna profissionais diferenciados também, né? E eu acho que é uma das missões aí da BPMP é dar cada vez mais valor aos profissionais também certificados. Significa que os que não são certificados não são valorosos de forma alguma, né? De jeito nenhum. Mas a certificação, ela dá um plus, né? Um plus aí para os profissionais, e a gente tem algumas diferenças, inclusive, dentro da própria comunidade, né? Dentro da própria associação. Então, eu acho que é isso, gente. Eu espero que tenhamos aqui conseguido fazer os resumos. Passamos 20 minutos da nossa previsão. Isso. 20 No próximo a gente ajusta. Na verdade, a gente começou 7h40, né, para valer, mas a gente começou com o kickoff. No próximo, a gente não vai ter essa etapa introdutória, então, Renata colocou aí nos comentários que a gente precisa ser mais objetivo nos comentários, sim, principalmente para os próximos capítulos, porque eles vão começar a entrar no nível de detalhamento muito maior, tá? Mas, gente, eu acho também que a ideia é que a gente consiga fazer o estudo com qualidade, e eu e Tati, a gente tinha feito o combinado de encerrar quando chegasse realmente a hora, para a gente não ultrapassar muito. E se a gente, porventura, identificar a necessidade de dar seguimento na discussão no próximo encontro da próxima semana, eu acho que é algo válido, tá? Dependendo da importância, da relevância da discussão, se a gente entende que não esgotou, a gente pode fazer a proposta de continuar. Luciana, tá? Luciana Trombin, desculpe se eu falei errado. Ela está sugerindo que a gente divida o tempo na próxima. Um tempo para o estudo e um tempo para fazer a troca de experiência, ligado ao capítulo estudado. A gente pode pensar nisso, sim. A gente tinha pensado 40 minutos para a gente falar e 20. Mas hoje foi um dia atípico, né? Isso. Eu acho que para o sorteado do dia, fazer o resumo, eu acho que 10 minutos é mais do que suficiente para trazer os pontos principais. Os 30 minutos seguintes, a gente entra na discussão, tá? E aí a gente tem ali uns 10 minutinhos no final, 10, 20 minutinhos no final para fazer o fechamento. Pode ser? Vamos ajustando, né? A gente vai tentando aqui chegar no formato que fique melhor para todos. Eu fico com cronogramas semana que vem. Beleza. Gente, obrigada, adorei estar aqui com vocês, espero que muitos de vocês fiquem, que levem aqui a nossa jornada adiante, e na semana que vem a gente se encontra, tá bom? Obrigadão. Tchau, pessoal, obrigada a todo mundo aí pela presença, voltem semana que vem. Obrigada. Tchau, pessoal, obrigada. Tchau, obrigada. Tô aqui ainda, viu, Tati?